Graça e paz. Hoje nós estamos concluindo o Novo Testamento com a segunda parte do livro de Apocalipse, né? Então, antes de ver mais detalhadamente, eu queria só pensar um item que eu aprendi recentemente, eu queria dividir com vocês, que é o seguinte: no final de Apocalipse, tem Apocalipse 22, é algo que vai acontecer antes da volta de Cristo, que seria nos dias atuais, e que vai acontecer ainda de maneira muito mais intensa, tanto no mundo, quanto no mundo religioso também, tá? Eu vou ler rapidamente, que fala da Babilônia. Alguns acham que é um reinado, alguns acham que é um país, né? Mas o que está por trás de Babilônia, com certeza, que é chamado de grande prostituta, que faz as pessoas se desviarem, é o espírito que está por trás disso, tá? E em Apocalipse é mostrado isso, tá? Então vamos ler. Chorarão, jogarão pós sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade. Vai chegar um dia que Deus vai destruir esse espírito da Babilônia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Os donos dos navios se enriqueceram. Então está falando que Babilônia é algo de pessoas poderosas, cheio de riquezas e de poder, tá? Transportando pelos mares sua imensa riqueza. No contexto diz que eles são um espírito de muita ostentação, de muito luxo. Não estou dizendo que o luxo seja pecado, mas as pessoas fazerem imoralidades, briga pelo poder, destruir pessoas e até ir contra Deus por causa da riqueza, só para receber, poucos recebendo esse poder, é ostentação. Tá? É um espírito de ostentação que vem no mundo, que as pessoas vão brigar pelo poder e pelo dinheiro, para que eles tenham luxo, né? E Deus mostra o seguinte: um dia isso daí vai acabar rapidinho, num só instante, tudo se foi. Isso vai acabar, né? Mas que vai ter, né? Então, alegre-se com o destino dela aos céus. Ou seja, Deus é justo e isso vai acontecer. Tá? Esse espírito de ostentação, de egoísmo, de imoralidade vai acabar. Diz: ó povo santo, apóstolos e profetas. Olha, existe um protagonismo ministerial, onde antes da volta de Cristo, Deus vai levantar um ministério forte dos apóstolos, dos profetas, para ajudar o povo de Deus serem o quê? Santos e limpos desse espírito, tá? Porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Por causa de vocês, apóstolos, por causa de vocês, profetas, por causa de vocês, Igreja Santa, né? Olha que importância. Então, a Babilônia, pelo meu entender, é um forte espírito de ostentação nos finais dos tempos, tá? Ao mesmo tempo, vai ter uma forte atuação de apóstolos e profetas, junto com o povo santo que Deus vai preparar, tá? Babilônia vai ser uma perseguidora do povo de Deus, mas será rapidamente destruída, como a gente leu agora, tá? Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada, nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres das noivas, de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, ou seja, perseguiram demais o povo de Deus. E o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos, ou seja, eles perseguiram para seu próprio bel prazer, para seu próprio benefício, né? Então é um espírito ruim, é um espírito que paira em muitos governantes da terra, em muitos governantes espirituais talvez, e isso vai acabar antes da volta de Cristo, tá? Vai ser esse período, tá? Então, se vocês estão notando isso,
foi profetizado e num sopro de Deus isso vai acabar. Rapidamente isso vai acabar. Tá? Então, eu queria dar essa pincelada importante do livro de Apocalipse. Vamos ver com mais detalhe essa segunda parte de Apocalipse, tá bom? Então, sabe que quando Jesus veio pela primeira vez, existiam os escritos de Isaías que profetizavam em detalhes a vinda de Cristo, né? E os cientistas, entre aspas, da época, eles também sabiam que viria o Messias, né? E mais do que os religiosos. Então, era um ambiente que a ciência sabia mais da volta de Cristo que os próprios religiosos, às vezes, né? Eles tinham os documentos, tinham Isaías, né? Só que as pessoas descobriram os detalhes da volta de Cristo, nem o diabo entendeu direito, né? Senão o diabo nem mataria Jesus Cristo, porque a morte de Jesus foi a vitória de Jesus, né? Se o diabo entendesse direitinho, tivesse o entendimento do que o Espírito Santo queria falar ou mostrar no Antigo Testamento, lógico que o diabo não ia matar Jesus Cristo, né? Porque a morte de Jesus se tornou, na verdade, a vitória de Jesus, né? Então, foi toda uma estratégia de Jesus, do Espírito Santo não revelar tudo. Então, por mais que esteja escrito, nem tudo é revelado, até que aconteça. Depois que aconteceu, aí as pessoas disseram, poxa, estava na cara que isso ia acontecer. Não é que estava na cara, é que o Espírito Santo revelou, né? Então, tirou as vendas dos olhos das pessoas e enxergaram. Assim também a segunda volta. Pode ser que muita coisa esteja na cara depois que acontecer, mas antes não está nada na cara, porque o Espírito Santo, ele não desvendou todas as coisas, obviamente não. Muitos têm uma precisão melhor um do que o outro, de acordo com os estudos. Mas o Espírito Santo não revelou tudo, não. E quando acontecer, né, isso vai talvez surpreender muita gente, porque muitos vão dizer, puxa, estava escrito na Bíblia. Sim, está escrito. Mas é o Espírito Santo que faz as pessoas entenderem ou enxergarem a palavra de Deus, tá bom? Então, é muita coisa que a gente for baseado em estudos. Eu fiz um seminário batista, eu estudei bastante a Bíblia ao longo dos anos, mas não quer dizer que Deus um dia parou e falou comigo, dando a revelação da volta de Cristo. Não, isso não, né? Eu sei com base naquilo que as pessoas me ensinaram, eu estudei ao longo dos anos. No Brasil tem uma tendência de interpretação da escatologia do pré-tribulacionismo, tá? Mas isso não quer dizer que vai ser desse jeito, tá? Mas também não se despreza nenhum tipo de estudo, tá bom? E, como a gente está estudando Apocalipse, a gente se utiliza da interpretação bíblica e de uma certa lógica, mas não é a palavra final de jeito nenhum, tá bom? Então, hoje é a segunda parte do livro de Apocalipse, que foi escrito por João, quando ele estava preso, né? E na aula passada, eu fiz um breve resumo. Eu interpreto desse jeito, eu entendo assim, porque o juízo de Deus começa primeiro na igreja, depois vai para o mundo. Assim também Apocalipse. Creio que primeiro o juízo começa na igreja, e eu creio que no capítulo 1 até o capítulo 3, reflete a situação da igreja hoje, porque João estava enxergando os últimos dias. Apocalipse é a visão de João dos últimos dias. Ele estava vendo a igreja junto com a tribulação. Então, nos 3 primeiros capítulos, ele estava vendo a igreja. Ele viu Deus julgando a igreja, primeiro. Depois que ele viu Deus julgando a Israel. Tá? Que a palavra Israel só é citada a partir do capítulo 4. E depois do capítulo 4, a palavra igreja não aparece mais. Então, por mais que a igreja esteja ou não esteja aqui na terra, a atenção principal vai se dar na nação de Israel. Isso, com certeza, porque não aparece o nome igreja de jeito nenhum
a partir do capítulo 4. Né? A atenção maior na tribulação, que é o pior período da fase de sofrimento da humanidade, vai acontecer depois do juízo da igreja. Isso é uma coisa que nosso raciocínio bíblico, a gente interpreta desse jeito, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 3, o estado da igreja. Jesus falou também que, pelas palavras de Jesus em Mateus 24, a gente entende que nós estamos no período do início das dores, não tribulação, mas o princípio das dores. Então a gente está numa fase de princípio das dores, que vai começar numa outra fase chamada tribulação, quando se manifestar provavelmente o anticristo. Como maioria das pessoas, interpretam que a manifestação do anticristo vai ser uma das primeiras situações do início da tribulação, desses 7 anos da tribulação. Que o inimigo vai se apresentar dizendo assim, sou eu, né? Então, ele vem, provavelmente, o cavalo branco provavelmente aparenta ser a manifestação do anticristo, tá bom? E, nesse período de 7 anos, vocês vão ver 7 fases que Deus está julgando. É o julgamento final de Deus sobre a terra, né? Um dos julgamentos finais de Deus sobre essa face da terra. E ela é separada em 3 fases. Na semana retrasada, na aula passada, a gente comentou sobre a fase dos selos, que aparecem 7 selos, e é um julgamento. Depois dos 7 selos vem as trombetas, depois das trombetas vem as taças da ira. Então são 3. Eu entendo que são sequenciais, sim. Primeiro começa com os selos, depois tem a fase das trombetas, depois tem a fase das taças da ira. Parece-me que deve ser mais ou menos cronológico esse tipo de essa fase de selos primeiro, trombetas depois e taças depois. Dá a entender, onde está escrito, não, mas dá a entender, né, que os 7 selos começam nos 3 anos e meio iniciais. E as trombetas, parece-me, aí é a minha opinião, parece-me que fica nos 3 anos e meio iniciais também, tá? E depois vem os 3 anos e meio finais da ira de Deus, tá bom? Depois eu explico. Terceiro, a gente vai falar da ceia do Cordeiro, vai ter um grande casamento entre a ceia do Cordeiro, entre o noivo e a noiva. Jesus é o noivo e a noiva provavelmente é a igreja, tá bom? E a quarta parte desse Apocalipse, que é capítulo 20, é o milênio, e no final haverá novos céus e nova terra. Bem, período da tribulação, já comentei para vocês, 7 selos a gente já comentou semana passada, a aula passada. A gente entende que nós estamos já no período da tribulação? Não, pela lógica não. A gente vê, por um dos sinais dos selos, que haverá a morte de mais ou menos 2 bilhões de pessoas na humanidade num desses 7 selos. Tá? Haverá uma perseguição muito acirrada contra o povo de Deus. Esses são um dos sinais dos selos. Só o fato de ter algum acontecimento que vai gerar 2 bilhões de morte, nem se compara a qualquer guerra que tenhamos tido, tá? Hoje nós vamos ver sobre as 7 trombetas, 7 taças e o finalmente de Apocalipse, tá? As 7 trombetas começa logo depois dos selos. E eu vou resumir. O que vai acontecer nessa 7ª trombeta? Não, a primeira trombeta, 1/3 da vegetação vai ser destruída na face da terra. Na segunda trombeta, 1/3 da morte e da vida do mar, os peixes. Terceira trombeta, 1/3 da morte dos rios e fontes de água. Quarta, 1/3 do sol, lua, estrela, elas se escurecem. Quinto, vai ter 5 meses de tormento aos homens. Sexto, mais uma morte de 1/3 da humanidade que sobrou.
Eu fiz as contas aí, né? Nós estamos em Apocalipse 8. Na sexta trombeta, eu fiz uma conta. Do que sobrou da época de selos, sobraram mais ou menos 5 bilhões e 906 bilhões de pessoas, tá? De habitantes, depois do quarto selo. E se dissermos que 1/3 desses 5 bilhões e 906 bilhões são mais 1.966 ou 2 bilhões de pessoas. Ou seja, se a população mundial chegar a 8 bilhões daqui a alguns anos, a fase de tribulação, metade da população vai ser morta. A metade, 4 bilhões, é juntar a China, alguém pode fazer a continha? Juntar a China, pode juntar a Índia, pode juntar o Brasil, pode juntar o Japão, pode juntar os Estados Unidos, e mesmo assim não chega. Estamos na tribulação? Não, né, gente? Vai acontecer sim. Quando? Pelo que a gente está vendo aí, uma das coisas que vão acontecer é a manifestação do anticristo. Isso que é o que aparenta tanto na posição de Jesus Cristo, como Paulo também comentou, que vai se manifestar o anticristo, e João, que teve a visão do cavalo branco aí, parece-me que é a manifestação do anticristo, né? Vai acontecer alguma coisa para iniciar? Sim, provavelmente, né? Ontem nós tivemos uma aula de escatologia. Os que são pré-tribulacionistas, eles creem que esse início começaria num arrebatamento da igreja, né? A igreja sai de cena, então é um acontecimento que choca a humanidade e começa uma grande tribulação. Essa é a posição pré-tribulacionista, tá bom? Mas que vai acontecer alguma coisa, vai. Muito forte, tá? Ainda durante a sexta trombeta, tá? A sexta para a sétima trombeta, acontece muita coisa, porque João está tendo muita visão. Várias visões, né? Então, nós vamos apresentar para vocês aí, tá? As pessoas que não foram mortos nesses 3 anos e meio, que estão vivas e não se arrependeram e continuaram nos seus pecados, esses próximos 3 anos e meio posteriores é destinado para quê? Deus vai judiar da turma que ficou, tá? É um julgamento. Deus não vai haver morte, mas o restante da população que provavelmente adoraram outros deuses, aqui está dizendo, vocês adoraram ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, que é sexo fora de sexos e sexos no pecado, nem dos seus roubos, né? Corrupção. Tá? E esses 3 anos e meio dá a entender que é destinado especialmente para esses. Tá? Finalmente Deus, é para julgamento daqueles que adoraram outros deuses. Não está dizendo que vai morrer, não, eles vão sofrer. Então, a sétima trombeta, Apocalipse 11 diz assim, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, dá 3 anos e meio. Então vai ter um julgamento de 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Dá 3 anos e meio. Né? Vestígios de saco. Aí você diz, que 2 testemunhas são essas? Então, isso é a minha interpretação, tá? E alguns vão falar diferente. Interpretação quer dizer, é que eu não tenho certeza. Essas 2 testemunhas, alguns dizem que é Elias e Moisés,
Não que sejam eles, mas são ministérios parecidos. Mas a Bíblia não fala claro. Deus vai levantar duas pessoas, nesse período de 3 anos e meio. Final ou inicial? Talvez o final. E vão ser servos do Senhor. Essas duas testemunhas, ou chamadas duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra, se alguém lhe fizer algum mal, fogo sairá da sua boca. Ou seja, eles vão ter um poder de Deus sobrenatural, que diz que se eles abrirem a boca, fogo vai sair da boca deles. E devorará os seus inimigos. Se alguém quiser fazer algum mal, importa que assim seja morto. Esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Todas quantas vezes quiserem. Já pensou? Já pensou a mídia atrás deles, vendo e mostrando a vida deles? Eles vão estar no YouTube direto, né? E muitos, eles vão criar ódio de muita gente, porque eles vão ser representantes de Deus. E os que sobraram vão ter ódio de Deus, tá? Uma das características dessa turma é que eles vão ser místicos, imorais, e vão odiar esses dois, tá? E um dia, de fato, eles morrem. Por quê? O anticristo, né, é chamado de besta, tá? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Você sabe que, eu acho que é o anticristo, tá? E vão colocar os corpos dessas duas testemunhas na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Eles vão colocar em praça pública, e todo mundo, toda a sociedade, a mídia, todos vão ver. E homens de vários povos, tribos, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e vão fazer festa. E não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. É como se fosse um show. E os que habitam na terra vão fazer festa sobre eles, e vão se alegrar. E mandarão presentes um para o outro, como fosse um dia festivo, porque esses dois servos de Deus foram mortos pelo anticristo. Quer dizer, o anticristo conseguiu matá-los. E vão fazer a maior festa, por quanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Eu acho que com certeza nesses 3 anos e meio. Eu acho que é posterior, esses últimos. É uma visão que João teve, tá? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e eles ressuscitaram. 3 dias. Já pensou todo mundo filmando? Ao vivo. Coisa ruim, o pessoal gosta de colocar na televisão, né? Eu vou deixar no YouTube. No YouTube não. O que é? 3 dias e meio mostrando, fazendo festa. E 3 dias e meio depois ressuscitam. Eles sobem no céu. Chocante, hein? Essa é uma visão que vai acontecer nesses 3 anos e meio aí. Tá? Acontece só isso? Não. Né? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Puxa, parece-me que passou os selos e passaram-se as trombetas, mas ainda falta as taças. E a trombeta vem antes, né? Porque ela toca a trombeta para avisar que vem as taças. Só que aqui está dizendo que acabou. Quer dizer, a fase principal de Jesus, ele diz: já estou começando, logo vou começar meu reinado. É isso que ele está dizendo. Tocar a trombeta está decidido. Né? E abriu-se no céu o templo de Deus. Quer dizer, está chegando. Ou seja, a presença de Deus está chegando. Por isso que alguns creem que o arrebatamento, muitos creem que o arrebatamento acontecerá 3 anos e meio depois do início da tribulação. Tá? Então, alguns creem que, porque de fato, depois da 7ª trombeta, existe uma festa.
no céu dizendo, acabou. Só que não acabou. Tá? E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, trovões, e terremotos, e grande saraiva. Chocante, né, gente? Ainda, na sétima trombeta, estamos na sétima trombeta ainda, tá? João teve a visão de três, dos três, trinca do diabo, tá? A trinca do diabo. Ele teve a visão do dragão perseguindo uma mulher, né, no capítulo 12. Essa mulher grávida, os católicos acham que é Maria, tá? Os protestantes acham que é a igreja. E tem outros protestantes mais ligados a Israel, perdão, acho que é Israel. Eu não sei, né? O dragão com certeza é o diabo. Então está apresentando, é o diabo que está perseguindo a igreja, né? E isso vai gerar a Jesus Cristo, filho da grávida Jesus. E Miguel e os anjos são os próprios anjos, tá? Então ela tem uma visão dessa perseguição, e a mulher vai gerar a Jesus Cristo, tá bom? Bem, não vou entrar em muito detalhe não, mas só para te dizer, apresentando o dragão, o chefão de todos, Satanás, o diabo. Tá? É uma visão que João teve. Ele também teve a visão do anticristo, né? E a gente se baseia até nesse versículo para saber de onde ele vem. Como que dá para saber de onde o anticristo vem? Vai ser uma pessoa? Sim, provavelmente vai ser um líder, um profeta, alguma coisa assim. João diz assim, ele estava na ilha de Patmos, ele diz, eu me pus sobre a areia do mar, ele estava na praia, e vi subir do mar, veio do outro lado de Patmos. Ele teve uma visão, então ele veio do outro lado do mar. Uma besta que tinha 7 cabeças é o anticristo. É chamada a primeira besta. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ou seja, nesses 3 anos e meio finais, não que ele não estivesse, mas ele começou a se manifestar em Israel. Ele está chegando perto da ilha de Patmos, está vindo em direção a ele. Dá a entender que ele vai começar a se manifestar de fato depois de 3 anos e meio. Todo mundo já sabe mais ou menos, mas ele vai se manifestar. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu acho que guerra aos santos e vencê-los provavelmente pode ser Israel, porque o último acontecimento dos 7 anos vai ser uma guerra mundial, chamado Armagedon. E de fato, haverá uma guerra contra Israel, e as pessoas vão vencer Israel. Tá? E está escrito aqui. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Eu fiz um mapinha aqui, Patmos, né, do outro lado de Patmos aí, alguns interpretam que o anticristo viria da região da Itália, ou da Europa. Tá? Porque do outro lado da ilha de Patmos é a Itália, tá? É onde Paulo foi preso, em Roma. Então, com certeza, não, é uma interpretação que muitos dão, só para localizar de onde vem o anticristo. Provavelmente vem subir do mar, vem em direção do mar, então quer dizer, provavelmente vem da Europa, é isso que as pessoas interpretam, tá? É uma revelação? Não, não, é só uma interpretação de texto literal, tá? Outra, João viu subir uma segunda besta, que é chamado de falso profeta. Ele é um testa de ferro lá do anticristo, né? Então, a gente já apresentou para você o diabo, que é o chefão. O segundo da cadeia é o anticristo. E o terceiro é o falso profeta, que é
a testa de ferro do anticristo. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão, ou seja, era um porta-voz, como fosse um profeta, né? Subir da terra. Então eles interpretam que é da terra, então provavelmente é um judeu. É assim que eles interpretam, tá? Então é da redondeza. Eu vi subir da própria terra, tá? Então alguns interpretam assim, e é assim que eu aprendi no seminário, tá? Eu fiz seminário batista. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666, 666. Hoje em dia, tem aquele, como chama? O chip. Já está desenvolvido. Até eles colocam em animais, não é isso? Para localizar o animal. Esse chip aí dá o RG, dá todos os dados de uma pessoa. E o lugar ideal para se colocar é na testa ou na mão. Tá? É isso, na verdade. Já está desenvolvido. Tá? Então, isso já existe. É só introduzir na sociedade. Mas já existe, já está desenvolvido, já tem. Tá? E quem não tiver isso não vai comprar, não vai vender. Né? Então, isso é chamado de sinal da besta. Pode ser isso? Pode ser isso, com certeza. Tá? João que está vendo, então ele já apresentou o diabo, anticristo, falso profeta. Em resumo, Satanás o diabo, anticristo é a primeira besta, falso profeta é a segunda besta, tá bom? É o que eles vão se manifestar intensamente, especialmente nesses 7 anos, e muito mais intensamente nos 3 anos e meio finais, pelo que dá a entender em Apocalipse, se for interpretar mais literalmente, tá bom? Tá. Fora isso, João também viu, eu tenho que ler, gente, porque primeiro que é interessante, hein? Eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião e com ele 144 mil. Na aula passada a gente viu que eram 144 mil israelitas das 12 tribos, tá? E que em suas testas tinha escrito o nome não do 666, estava escrito o nome de seu Pai, Deus. Eu vi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas. E como a voz de um grande trovão, eu ouvi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão aqueles 144 mil que foram comprados na terra. São israelitas e são jovens. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Provavelmente são israelitas? Provavelmente não, está escrito que são. Nós interpretamos de maneira literal. Alguns dizem, né, até o Sérgio Sandri e o Marcel acharam que, os dois estavam achando que eles faziam parte de 144 mil. Mas acho que eles não fazem parte desse pessoal, não, tá? Eles já são casados, né? Estão ficando velhinhos. Não somos nós, tá? São israelitas. Mas eles não vão morrer nesse período da grande tribulação de 7 anos, né? Porque vão ser perseguidos. Não, não sei como, mas Deus vai guardar essa turma. Deus sabe fazer. Eu só sei que essa turma vai ser guardada, vai ser protegida, né? E como, eu não sei, mas esse pessoal vai ser guardado. Quem são? São judeus, israelitas, quer dizer, 144 mil. Vai aparecer quando? Esse do Sérgio Sandri, do pastor Marcel, quem falou foi o Sérgio Sandri para mim, tá? Ele falou umas 2 vezes.
Eu acho que o Sérgio Sander ele não faz parte dos 144 mil, tá? Tá, ele viu uma outra visão também. Ele viu, Babilônia tem um símbolo de grande potência, tá? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Provavelmente vai haver ou uma grande cidade, ou um grande país, ou um conjunto de cidades que vão comandar, vão ser o quartel-general, o QG, né, do anticristo. Entendeu? Quem será? Será uma grande religião? Não sei. Será um grande país? Não sei. Alguns comentários, deve ser um conjunto de 10 países, né? Pode até ser, eu não sei te dizer ainda. Também se beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, ele viu essa nação caindo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta. E a sua imagem é aquele que receber o sinal do seu nome, o 666. Tá? Então, esse sinal vai ser condenatório. E vai aparecer especialmente quando, nesse período da tribulação. Tá? Então, Babilônia, quem será a Babilônia? Um grande país ou cidade? Pode ser. Conjunto de países? Pode ser. Pode ser uma grande religião? Pode ser. Pode ser um grande partido ou tendência política? Pode ser. Tá? Então, essa será a Babilônia. João que viu isso. E ele viu que, nessa fase de 3 anos e meio, Deus começou a destruir a Babilônia. Tá bom? Voltando ao sinal da besta, haverá uma ira, especialmente uma ira, por isso essas últimas taças, é uma ira de Deus contra quem? Contra aqueles que têm o sinal da besta. Colocar o sinal da besta, Deus se irou. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal da besta, não, na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Ou seja, aqueles que receberam essa marca aí, vão receber o quê? A ira de Deus. Né? As próximas 7 taças da ira, se chama taças da ira de Deus. Ele está falando que é a ira de Deus. Deus vai ficar irado esses 3 anos e meio, ele provavelmente vai ser esses 3 anos e meio, ele vai judiar, vai manifestar sua ira contra o pecado do homem. Tá? Só lembrando que Paulo falou, eu não sei exatamente se refere a isso. Tá? Paulo falou, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você interpretar que a ira de Deus é esses 3 anos e meio, então a igreja não passa por esse período. Se você interpretar que a ira de Deus são esses 7 anos, então você não vai passar por esses 7 anos. Pode ser? Pode. Se a ira de Deus for o inferno, aí provavelmente aí Deus pode fazer com que a igreja passe pela tribulação, tá bom? Deu para entender? Então, Jesus pode voltar antes, durante ou depois. Isso. Não é tão preciso assim. Tá? Não dá para definir direito essa ira. Fechamos a 7ª trombeta e a visão de João. João traz essa visão durante o toque da 7ª trombeta. Provavelmente foi assim que a gente está interpretando de maneira literal, tá? Né? Que um anjo me falou, não, o anjo falou nada não, está escrito na Bíblia, tá? A gente pegou a Bíblia e destrinchou só isso, tá? Creio que haverá os 3 últimos anos, 3 anos e meio últimos, que será assim. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu.
apareceram 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado o quê? Houve o início da ira de Deus. Só que nos 3 anos e meio iniciais, tinha crente no pedaço, tá? E muitos crentes morreram, tá? Por serem cristãos, tá? Vai sobrar cristão aí nos 3 anos e meio finais? Eu não sei. 144 mil vão ser escondidos, não sei como. Mas vai ter algum cristão? Eu não sei te dizer, tá, gente? Mas esse período é destinado especialmente para a sociedade que sobrou, tá? Para quem tem o sinal da besta. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Tá? Pode ser que eles já estavam mortos, estavam lá no céu, aguardando a volta de Cristo. Bom, lembrando novamente, esses 7 últimas pragas são para aqueles que tiveram a testa, tiveram a marca da besta, tá bom? Tá bom, vamos para as 7 últimas pragas. Primeira taça. Vai ter uma chaga sobre os que têm a marca da besta. O pessoal vai xingar a Deus. O outro anjo solta a segunda taça da ira de Deus. Vai ter morte de toda alma vivente do mar. É impossível? Não é impossível não. Está previsto isso até na ciência. Que existe a possibilidade devido à poluição do mar. A morte de peixes mesmo. Terceira taça, rios em sangue. Quarta taça, sol queimando os homens, eles vão querer morrer, não conseguem, vão sofrer, não conseguem, vão estar xingando a Deus. Quinta taça, dor e chaga sem morte também. Vai ter a sexta taça, que é a seca do rio Eufrates. E na sétima taça, será a guerra de Armagedon. Eu fui lá no rio não, no Monte Megido, né, nós fomos lá, fui com o pastor Harold, José, e lá subimos no Monte Megido, e lá é uma planície enorme, dá para ter uma guerra mundial tranquilo, tá? É grande a peça, sem dúvida dá para ter uma guerra. e Apocalipse avisa que vai ter essa guerra aí, tá? Armagedon, tá? É uma guerra mundial que todos virão contra Israel. Também ele teve uma visão de uma grande prostituta. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Eu não sei se refere ao próprio anticristo, ou se é uma religião, ou se é um grande líder, um grande religioso mundial. Isso não sei dizer, mas é vista como uma grande prostituta que está caindo porque ela representa essa cidade aí, tá? Não sei se é um primeiro-ministro, não sei te dizer, tá? Mas que vai haver também, e todo mundo vai cair, todos vão cair, inclusive a cidade. E aí, João viu, esse é outro cavalo branco, tá? Só que nesse cavalo branco não está o anticristo, não. Está Jesus Cristo. E atrás dele, uma multidão de cavaleiros, tá? É a vinda do Senhor Jesus. Depois da sétima testa da guerra do Armagedon, vem a vinda. É a vinda do Senhor Jesus Cristo. Logo depois da guerra mundial. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. É o Senhor Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Tá? Então Jesus vem e com ele um montão de gente atrás, tá? Não sei se gente ou anjos, né?
Tem uma passagem que diz que Jesus volta com os anjos. Tá? E isso aí. Ele também viu uma visão no mundo espiritual, nos Hades, nos céus. O que ele viu? As bodas de Jesus, o casamento de Jesus. Do noivo e da noiva. Será que é a igreja mais Israel? Não. Ou a igreja e Jesus Cristo? Sim, nós cremos que vai ser o casamento. Por isso que nós somos chamados de noiva de Cristo. E quando que vai acontecer esse casamento, né? As bodas? Provavelmente vai ser no final desses 7 anos, talvez, né? Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua igreja. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são verdadeiras as palavras de Deus. As bodas é Cristo e igreja provavelmente, tá? É cronológico? Eu não sei te dizer, tá, gente? Porque ele está tendo uma visão, não sei se vai ser nos 3 anos e meio iniciais, se vai ser no meso, se vai ser depois, na volta de Cristo, essas bodas do Cordeiro, tá? O que dá a entender que vai ser no final, tá? Então a igreja passa a tribulação, eu não sei te dizer, tá bom? Uma das visões finais. Depois que termina esses 7 anos, a besta foi presa. O que é besta? A besta é o anticristo, tá? E com ele o falso profeta, provavelmente judeu, pode ser, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, quem? O anticristo e a besta, eles inauguram. Eles vão para o inferno? Não. Eles inauguram o lago de fogo, que é o lugar final de todos aqueles que estão no inferno. As primeiras vítimas do lago de fogo, primeiro vai ser o anticristo e depois o falso profeta, são lançados logo depois desses 7 anos de tribulação. E logo depois, João viu descer do céu um outro anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é o diabo. O diabo vai ser preso, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Tá? A maioria crê que nesse milênio Jesus voltará aqui na terra para reinar aqui na terra, tá bom? Mártires da tribulação. Aí quem vai reinar com Jesus? Porque vai ter 1000 anos, né, de reinado de Jesus. Quem vai reinar com ele? 144 mil vão estar juntos? Sim. Quem mais? Aqueles que morreram durante esses 7 anos, eles vão morrer e vão ressuscitar para reinar juntamente com Jesus. 144 mil, os que morreram por causa de crise nesses 7 anos, ou 3 anos e meio, não sei te dizer, vão reinar juntamente com Jesus, tá? Igreja. A igreja eu não sei. Ontem eu vi que a igreja volta para reinar, outros creem que a igreja fica lá em cima. Se eu estivesse lá em cima, eu já preferia ficar lá em cima, tá? Mas não sei, né? E vi tronos aceitados sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, 13, nesse período de tribulação, e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta. Eles foram degolados porque não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse pessoal vai viver com Cristo. Vocês estão notando aí que está cheio de gente na televisão, ou no poder, em qualquer... Eles têm a mania de desejar o poder. Eles querem o poder de qualquer jeito. É doentio isso, hein? É satânico. É diabólico, é o espírito do anticristo, tá? Fica ligado aí, tá? Pessoas que querem muito poder, é o espírito do anticristo, tá? Eles gostam de ser endeusados, são extremamente vaidosos, gostam demais de estar no poder, gostam demais de agir como deuses, né? Já é o resquício
do anticristo. Porque o chefão mesmo, ele é expert em vaidade, com certeza ele é um psicopata, ele é aquele que tem mania de vaidade, como que é? Não tem uma palavra pior. Narcisista. É tudo que é narcisista, é psicopata, é tudo isso, com certeza. E outra, vai ter o poder dado por Satanás. Vai ter poder. Então ele vai se achar e vai matar. Eles não têm essa cultura de matar, é típico da magia negra e do satanismo. Eles querem matar todo mundo que não adora eles. É uma característica do satanismo. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição é daqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar. A primeira ressurreição é boa, tá? Tá bom. E a igreja está lá no milênio, aí vocês vão ver cada um dando uma opinião na escatologia. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará cada um segundo as suas obras. Quando ele voltar, ele vem com os anjos. Não sei se ele vem com a igreja não, tá? Alguns creem que ele vem com a igreja, eu não sei. Né? E vai ter uma outra guerra, só que espiritual. Não sei se vai ser igual a Armagedon ou não. Vai ser diferente, porque depois que acabar os 1000 anos do reinado de Jesus, Satanás será solto novamente. E pior que muita gente vai seguir Satanás e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, para lutar contra a Jesus Cristo. É a última guerra, não sei se vai ser nos ares, não sei o que vai acontecer. É chamado de Gog e Magog. E rapidinho, finalmente, Jesus pega o diabo que os enganar, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o anticristo e etc. Né? Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso que é chamado de lago de fogo. Tá bom? Não cabe ainda, hein? E depois que o diabo foi embora, depois que a besta for e o anticristo for no lago de fogo, aí eu vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, muita gente, os que estão no inferno, eles vão ser julgados de acordo com aquilo que eles fizeram aqui na terra. Tá? Está escrito aí, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, quem estava morto sem Cristo. Olha a importância, hein, gente, de estar ligadão no corpo de Cristo, na igreja. Né? A Bíblia é para quem crê. Tá? E quem for para o inferno, vai ser lançado num lugar pior, que é chamado lago de fogo, que é chamado de segunda ressurreição, segunda morte. Aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Essa é a sentença final de toda a humanidade que não está crendo ou seguindo a Jesus Cristo. Tá? Aí você diz que quer seguir Jesus Cristo, eu acredito nele. Não é acreditar, o diabo também acredita nele, e ele vai ser lançado no lago de fogo, tá? O problema hoje em dia não é acreditar, não creio que existe muitos ateus na face da terra, não. Não existe muitos ateus. Existe sim aqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus e que têm raiva de Deus. Tem os amigos de Deus e os inimigos de Deus, tá? Ateus não tem muito não, quase zero. Mesmo quem diz que é ateu, eles acham que é ateu graças a Deus. Né? Haverá novo céu e nova terra pós-milênio. Sim, vi um novo céu e uma nova terra, porque já é o primeiro céu e primeira terra passado e o mar já não existe. Dá a entender que acaba toda a terra, toda a humanidade e começa uma nova
novos céus e nova terra. Eu, João, vi a nova cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tá? Nova Jerusalém levou-me em espírito a um grande monte, alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Olha a importância de a gente aceitar Jesus. A gente batizar nas águas, está dentro de uma igreja, está cheio do Espírito Santo. Outra, está estudando e lendo e amando a Bíblia. Mas está escrito aí, está escrito aqui no final, tá? Daqui a pouco. Mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um e de outro lado, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos servirão. E verão seu rosto, nas suas testas estará escrito o seu nome, Jesus. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. No começo de Apocalipse diz, bem-aventurado, felizes são aqueles que estudarem e lerem essas palavras. Né? No final de Apocalipse, ele repete. O quê? O que ele repete? Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. Aí você diz, seguir Jesus não é só aceitar Jesus e sumir da igreja, hein? Não é isso. Não está escrito isso. Felizes serão aqueles que guardam os seus mandamentos, a sua palavra. Alguns dizem, só Apocalipse? Não, guardando a palavra de Deus. Para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães. Cães, em Tiago, é maus obreiros, tá? Também. Aqueles que ensinam coisa errada. Heréticos, etc. E os feiticeiros. Se você quiser mais fundo, o feiticeiro pode ser até rebeldes, tá? E os que se prostituem. Também, prostituição física. A gente assistiu na aula do pastor Marcel Zéias, adultério espiritual. Crente não pode ser adúltero espiritual nem traída, tá, gente? É prostituição espiritual, sabia? E os homicidas de acordo com Jesus, também aqueles que aborrecem o seu irmão. Que coisa, hein? Deu para entender? Não é só homicida física. E os idólatras. Poxa, tem gente que idolatra mamon. Deu para entender? E qualquer que ama e comete a mentira. Tá? Aí, finalmente, a gente tem que perguntar para mim e para você mesmo. Se houver um arrebatamento, você está preparado para ver um arrebatamento esse ano ou ano que vem? Você está pronto? Está direitinho? Está fiel na igreja? O juízo de Deus começa na igreja, tá? Na igreja. Né? A Bíblia não está para brincadeira, tá, gente? Então, ele está apertando, porque as coisas vão ficar ruins. Vão ficar boas para aqueles que guardarem os mandamentos da palavra de Deus, né? Lógico que eu gostaria que houvesse um arrebatamento antes, tá? Lógico, quem não gostaria, né? Mas suponha que houvesse uma perseguição. Se você não aguenta nenhuma crisezinha, eu não vou na igreja porque eu acho que tal pessoa olhou feio para mim. Cara, nesse período da tribulação, se você quiser seguir Jesus, você vai morrer. Vão te matar. Aguenta. Estou na igreja porque estou indisposto. Vai nessa, você não vai aguentar mesmo. E se tiver assim, você acha que vai ser arrebatado? Vem correndo, você que me ama. Você ama Jesus desse jeito? Né? Que negócio é esse? Né?
se houver uma tribulação, muita gente, eu sei que vai liberar a marca da besta, com certeza. Com certeza. Na situação de hoje. Tá? Na situação de hoje. Tá? Olha, não sei quem aguentaria. Né? Quem aguentaria, não. Tá? Então eu espero que haja arrebatamento. Tá bom, mas arrebatamento... Já pensou se a pessoa fica? Não, eu sou cristão, não vai acontecer nada. A gente não segue por pensamento positivo, não, tá? A gente segue a Jesus pela fé, por obediência, tá? Aquele que guardam, de fato, a palavra de Deus. É essencial que você seja fiel nas coisas de Deus. É essencial você estudar a palavra de Deus. O curso de obreiro é o mínimo, né? Feliz é aquele que ama a palavra de Deus. Seja fiel sempre. E até o fim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se houver um arrebatamento, meu caro, já pensou se a pessoa fica? Alguns dizem, não, ninguém vai ficar. Quem disse isso? Quem disse isso? A Bíblia não disse isso. Nas 7 igrejas diz assim, cara, conserta a tua vida aí, senão você não vai para o céu. As 7, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, está julgando a igreja, tá? Está julgando a igreja. Se arruma aí. Senão você não vai, não. Né? Tá bom, gente? É um alerta para acordar de vez. É essencial. Serão felizes aqueles que levarem a sério o livro de Apocalipse. É assim que diz em Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe. E penúltima aula, a semana que vem, termina o 3º módulo e começa o último módulo, que a gente vai começar em junho. Em julho nós não vamos parar, tá? Nós vamos adiantar isso daqui, nós vamos correr, nós vamos antecipar. Em julho estamos direto aí dando aula. Nós vamos antecipar esse negócio, tá? Nós estamos na fase final. Eu acho que vai dar tempo de terminar o curso de obreiro antes da volta de Cristo. Né? Acho que arrebatamento não vem essa semana, não. Ah, tá. É isso que eu te falei, né? Ah, tá. Porque testifica todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas desse livro. Então não coloca nada na Bíblia, tá? Além, senão você está acrescentando praga. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa vida, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse ou Bíblia? É a Bíblia, tá? É assim que a gente entende. Deus abençoe, tchau.